Bom dia a todas, bem-vindas a mais um Café Hot, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Arrumei aqui um tempinho pra gente vir conversar, porque como estou de TPM, hoje eu acordei muito mais suave, mas fiquei 2 dias no inferno na Terra. Hoje eu já estou saindo do inferno. Eu vim trocar aqui uma experiência com vocês rapidinho, enquanto os meninos foram ali no mar. E porque também eu sempre gosto de conversar domingo com vocês. Então, eu vejo assim que tudo que é assunto vaginal ainda é tabu, ainda é preconceito. Eu vejo que às vezes eu tô falando sobre vagina num lugar público, parece que eu tô falando um palavrão, sendo que é um órgão. É como se eu estivesse falando de orelha, de nariz, de boca. Por que falar vulva, vagina, as pessoas se assustam? Não deveria ser assim. O que eu percebo aqui é que no assunto menstruação, a parte do nosso órgão íntimo, tanto vulva quanto vagina, quanto a parte interna, que seria útero, ovário, sempre é sobre isso que a gente está falando. E existe muita desinformação. Dentro disso, até falar sobre absorvente interno, que é o absorvente que vai dentro da vagina, vira quase tabu. Então, o que eu percebo? Que quanto mais a gente conversar, mais entender, mais simples essas coisas vão ficar. Então, vamos começar pelo assunto do absorvente. Eu, Cristiane, uso absorvente tipo OB, que eu gosto, que é um absorvente interno. Porque o absorvente externo, que é aquele que fica na calcinha, eu já não uso, gente, olha, há muitos anos, acho que desde os 20 anos que eu me lembro da faculdade, eu já usava absorvente interno. Então, acho que desde o momento que eu comecei a ter relação sexual, que eu só comecei a ter relação depois dos 19, sempre optei pelo absorvente interno. Hoje em dia eles estão de melhor qualidade, o próprio produto, depois uma outra hora eu vou mostrar pra vocês, vem se ajustando em qualidade desse algodão, do jeito que ele é feito para colocar dentro da vagina. O absorvente externo, pensa, a gente fica com sangue, que é material orgânico, que depois que saiu da gente, começa a entrar em decomposição, em putrefação. Pega sangue de galinha da carne, sangue de vaca, né, assim, sangue, e deixa numa bancada. Deixa lá. Aquele material vai estragar, vai apodrecer, vai entrar em putrefação. Então, quanto mais tempo a gente tem contato com o sangue na vulva da gente, que fica ali no absorvente externo de calcinha, mais tempo a gente está entrando em contato com bactérias e mais tempo a gente está entrando em contato com material em putrefação, que vai entrar em decomposição, e isso aumenta a chance de infecções. Mas absorvente interno colocado na vagina ainda parece que é um tabu, e que como se ele fosse causar infecção, e não é. Porque ele absorve aquele sangue e você troca muito mais rápido. Você puxa e joga fora, puxa e joga fora e coloca outro. Mas, tá, então isso é um assunto. Mas isso a gente vai decodificando. Eu só quero que hoje a gente comece a pensar por que a gente não fala sobre isso. Absorvente interno. Alguém me falou assim, mas às vezes ele me dá dor. Ele não tem como dar dor, só se ele estiver no lugar errado. Lembra da aulinha de prazer e dor? A gente não vai colocar um absorvente interno lá no ponto G, onde a gente deveria sentir prazer. Por quê? Porque se não vai sentir prazer, vai dar dor. Então esse absorvente está sendo colocado no lugar errado. Tem que empurrar, ele tem que ir mais profundo. Se ele ficar mais na portinha da vagina, mais no começo, naquela área rugosa, ali vai dar mesmo desconforto. Porque ali é muito sensível, ali é pra esfregar e sentir gostoso. Aí você ficar com o negócio esfregando ou parado ali o cérebro identifica a presença do negócio. Só que então você não vai sentir gostoso, vai dar uma sensação ruim. Então o absorvente está no lugar errado. E então tem o assunto absorvente, tem um copinho coletor, que são coisas que a gente coloca dentro da vagina para absorver, para conter, para segurar, enfim, pra gente não menstruar o sangue na calcinha e sair escorrendo pelas pernas, não é verdade? Então o coletor é aquele copinho que vai ficar lá. Ele é o mais indicado hoje em dia, né? Assim, mas é aquela coisa, gente, assim, eu indico, mas eu, como mulher, tenho a minha experiência pessoal.
E eu acho que todo médico tinha que ter sua experiência pessoal. Nesse sentido, é um pouco difícil para os homens, que eles aprendem na teoria, nos orientam na teoria, mas não sabem o perrengue do dia a dia. Então, qual foi o meu perrengue que eu falo para vocês? Eu já derrubei o coletor menstrual. Pra tirar ele, assim, quando eu fui no hospital, uma vez que eu derrubei, sujei tudo, estavam me chamando pra uma cesárea de urgência, eu quis trocar ele justamente, né, esvaziar ele, pra poder entrar pra cesariana de urgência, pra não correr o risco de eu ficar vazando menstruação durante o procedimento, que já aconteceu muitas vezes, eu entrar em cirurgia e eu ficar vazando a minha menstruação, porque demorou a cirurgia mais do que o esperado. Então eu fui trocar o copinho, o coletor, esvaziar ele, deixei cair o sangue no chão. Aí tinha que limpar papel de hospital, gente, aquele papel que não absorve nada, que vai lambrecando. Aí eu tinha vergonha de chamar a tia da limpeza pra limpar o sangue. Mas eu tinha que andar logo porque eu tinha que resolver, porque eu já tinha paciente de urgência. Paciente de urgência, a gente não espera. Paciente que é urgência, é diferente de paciente de consultório, que é eletivo. Então, se você tiver que entrar, né, assim, sangrando, então, nesse sentido, a profissão da gente, às vezes, não ajuda no nosso sistema feminino. Então, a medicina, quando a gente, mulher, é médica de urgência, não respeita o nosso ciclo feminino, porque você tem que lidar com a urgência do dia a dia. Ninguém vai parar o mundo porque você tá de TPM, ninguém vai parar o mundo porque você tá menstruando, jorrando sangue. A paciente não vai baixar a pressão dela, né, assim, porque você está menstruada em grande volume. A paciente não vai sair da convulsão que ela está tendo porque você está de TPM e mau humor. Então, o mundo anda independente do que está acontecendo com a gente. Foi por isso que eu tomei a decisão de não menstruar. E aliviei muitos sintomas meus. A partir do momento que eu aliviei muitos sintomas meus, eu dei importância aos tratamentos hormonais também. Aí eu entendi que eu era uma hiperestrogênica, por isso minha facilidade para obesidade também. E à medida que eu vim tratando isso, muitas coisas melhoraram. E essa é a fase hoje que a gente estava falando sobre a minha TPM ontem. Como eu fiquei sem meus implantes hormonais desde novembro, por opção própria, eu não sabia, eu sabia. Mas eu não esperava que eu fosse sentir todos os sintomas já numa segunda menstruação. Então, realmente eu me arrependi de ter ficado sem meus ajustes hormonais. Por quê? Porque eu tô em Fortaleza, alguém tá importando com a minha dor de cabeça, alguém tá me importando com a minha menstruação, alguém tá se importando com a minha mama engurgitada, alguém tá se importando se eu vou namorar ou não vou namorar, alguém... Não, gente, quem tem que se importar sou eu. E eu, assim, até ontem tava com um mau humor, que eu falei, gente, mas por que eu tô desse jeito? E dá pra controlar? Não dá, você sim controla, mas internamente o negócio não deixa de existir. Então é óbvio que eu não vou ficar resmungando 24 horas, reclamando de tudo, porque eu já percebi que sou eu, mas eu fico mais irritadiça, isso me incomoda em mim, porque eu não quero estar dessa forma. Então, esses ajustes hormonais, nosso estado menstrual, entender o que é estrogênio, as nossas características são muito importantes. Porque, de novo, sobre a menstruação, ninguém respeita, porque a gente não fala a importância. Eu sei trocar absorvente, puxando a calcinha pro lado, tiro, puxo a cordinha e tiro, e já enfio o outro. Eu não tenho dificuldade de trocar, gente. É só ficar em pé, puxar a calcinha, tira um, enfia outro. Pra mim, ó, eu tenho uma prática, por mais que eu não tava menstruando nos últimos 4 anos, mas eu tenho essa prática há anos, né? Agora, vamos falar a verdade. Tem mulher que é ou tá começando a usar um absorvente interno, né? Se uma adolescente tem mais dificuldade com isso. Aí a gente vai no banheiro desse tamanhico, que quem ainda precisa abrir a perna não consegue. Se é obesa, não consegue, porque não tem espaço físico. A não ser se a pessoa tem muita prática, que nem eu, vai ficar com uma certa dificuldade, né? Então, nem o banheiro é feito respeitando uma coisa que nós passamos todos os meses. Se fosse uma vez na vida, tudo bem.
Hoje eu tô reclamando de uma coisa que eu menstruei mês passado, esse mês, provavelmente, talvez, o mês que vem, até dá tempo do meu implante fazer efeito assim que eu colocar. Mas eu vou resolver esse meu problema, mas isso sou eu. A maioria vai continuar menstruando. E a gente não tem banheiro que respeite, porque a gente não fala, a gente não abre a boca pra falar, isso aqui não está adequado, porque a gente precisa. Né, assim, tudo bem, eu tô num parque aquático, mas, gente do céu, assim, aí você vê aquele banheiro nojento, cheirando a xixi, porque as pessoas, né, fazem xixi dentro da água, eu sei disso, e a gente não sabe usar um creme vaginal para se proteger, um creme vulvar por fora também. Eu tô com um protetor solar de cabelo, tô com um protetor solar no rosto, e a minha vulva e a minha vagina, nada. A gente vai fingir que as pessoas não fazem xixi na água, a gente vai fingir que tem gente que entra sem tomar banho com a bunda azeda, a gente vai fingir que não tem gente menstruando também material orgânico dentro da água. Se é mar, tem sal. Se é piscina, às vezes tem cloro. Então, a gente precisa falar mais sobre vagina, entender mais sobre produtos. Eu fico brava aqui no sentido de vocês usarem mais cremes vaginais, porque quem pega o hábito sobre o que colocar dentro da vagina, facilita muito. Porque daí se é coletor menstrual, se é absorvente, e aí eu sou uma médica defensora da sexualidade, se é o pênis do marido, em que local, como esfregar para dar prazer, você domina o seu corpo. Alguém não consegue nem colocar um absorvente é porque não sabe nem aonde vai esfregar o pênis do marido. Porque não conhece as áreas de sensibilidade dentro da vagina. Alguém que não consegue colocar um absorvente, como é que vai quicar em cima de um pênis? Então, assim, tem coisas que é do dia a dia do nosso mundo feminino que a gente não pode desprezar. Então, eu só queria colocar essa atenção, eu vim falar rapidinho aqui, porque os meninos já estão na praia, eu estou me organizando para ir de novo pro Beach Park, porque quem viaja com criança, eu estou na fase de agradar meu filho de 10 anos, enquanto é criança, enquanto quer ainda viajar comigo, daqui a pouco já é um adolescente. Mas vou falar mais sobre esses assuntos. Façam as perguntas na caixinha, o que for para perguntar sobre coisas para usar na vagina, desde creme vaginal, absorvente, copinho coletor. O DIU é dispositivo intrauterino, ele está dentro do útero, né? As coisas que vão na vagina não vão para dentro do útero. Mas isso a gente vai aprendendo, vamos conversar mais. Mas como mulheres, nós temos que exigir mais essa fortaleza entre nós e um entendimento. E se eu acho os banheiros públicos nojentos, não é possível que seja só eu. A gente vai ter que começar ajustando os nossos banheiros. E dentro disso, o meu próximo consultório, eu vou fazer o banheiro dos sonhos para as minhas pacientes, para mostrar o que é o ideal para todas nós. Infelizmente, eu também estou num local que não é meu, é alugado. Mas assim que eu tiver o meu espaço, porque nós merecemos mais atenção, nós merecemos entender mais sobre vulva e vagina. Se a gente quer namorar gostoso, se a gente quer ficar, né, assim, mais estável e feliz, a gente precisa entender sobre o nosso ciclo menstrual. E para finalizar, essa coisa de achar que é normal a gente ficar oscilando, gente, oscilar é que nem nota do colégio. Uma coisa é seu filho tá oscilando na nota de 7 para 10, sempre no positivo. Outra coisa é seu filho tá oscilando nota de 2 a 5. Uma coisa da oscilação do humor feminino, que todas nós temos, é a gente oscilar o humor um pouquinho. Agora, não a gangorra. Hoje eu tá me sentindo um cocô, lá no 2 ou um 0, né? Assim, quase uma depressão. E aí, no outro dia, eu tá... Não, isso aqui não tá certo, não. Um pouquinho, sim. Isso não. E tem mulher acostumando aqui a viver com dor de cabeça, a viver com cólica, a viver mal-humorada, a viver com dor no corpo, a viver sendo a chata. Todo mundo já acha a mulher a chata, já põe um rótulo, ela é a chata mesmo. E ela aceitou esse rótulo. Sem parar pra pensar que ela não é chata. Ela tá tendo oscilações hormonais que são tratáveis. Tratáveis. Não precisa. Eu quero. Não, você quer, ok. Eu não tenho acesso. Vamos procurar acesso. Mas você precisa entender que não precisa ser assim. Dá pra você ficar tirando notas boas no colégio. Tá bom? Então, um beijo a todas.
Depois eu vou ver um outro dia de live que eu possa abrir pra gente conversar mais. E aí trocar mais ideias, tá bom? E aproveitem o final de semana, aproveitem o domingo, namorem bastante. E comecem a entender mais sobre a própria vagina e menstruação, tá bom? Beijo a todas!